Olá, hoje nós temos um encontro muito significativo e especial para a sua vida e também para o seu ministério. Está conosco aqui no estúdio da Faculdade Teológica Sul-Americana o Marlon Figueiredo. Ele estudou aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana no passado, fazendo a sua convalidação e atualmente está no nosso programa do mestrado profissional em teologia, que tem uma das linhas sobre praxis pastoral urbana, e ele recentemente publicou um livro que a gente quer conversar um pouquinho com você. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente e também é psicólogo clínico. Esse livro que eu mencionei trata-se de O Poder dos Fracos, Histórias Humanas em Enredos Sagrados, e nós vamos conversar um pouquinho com você sobre esse maravilhoso livro. Marlon, seja bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo e tenho certeza que as pessoas que vão participar vão ser muito enriquecidas com essa nossa reflexão. Agradeço, professor. Nós vamos conversar então um pouquinho sobre essa publicação e, inclusive, ele, à luz da sua experiência pastoral, que é uma bela de uma experiência, e também da sua experiência enquanto um psicólogo clínico, e que ele atua diariamente, escutando as pessoas, e certamente você, né, Marlon, deve ter trazido essa sua experiência como pastor, como psicólogo, na análise e na observação dos textos bíblicos, na produção deste livro, O Poder dos Fracos. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho conosco, dizendo o que te levou a escrever esse livro e por que a razão, especialmente desse título, O Poder dos Fracos? Bom, primeiramente, muitas leituras que a gente faz dos textos sagrados, que as pessoas fazem do texto sagrado, leva a se distanciarem das condições que o texto dá. Sofrimentos, em situações difíceis que a gente percebe nas Sagradas Escrituras, né, Jorge? Eu percebo muitas vezes que o sofrimento é uma condição muito presente, não somente no nosso tempo, mas o sofrimento sempre foi uma condição presente nas histórias das personagens bíblicas. Então, quando eu decidi e me desafiei a fazer uma leitura bíblica, até porque lido diariamente com a dor humana, através de histórias, através de sofrimentos, e eu me desafiei a ler o texto sagrado com essa ótica. Perceber que esses homens e mulheres que estão escritos no texto não são pessoas distantes de nós. Que as dores que estão compostas nas histórias sagradas são dores que nós vivemos. Que essas pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que foram usadas inclusive para o projeto e para o propósito divino, também vivenciaram condições que nós vivenciamos hoje em dia. E quando eu pensei neste título, O Poder dos Fracos, vem como uma forma de compreensão de que a fraqueza, que é uma condição inerente a nós, não nos limita a sermos instrumentos de Deus e cumprirmos a vontade de Deus e em sermos um propósito para Deus onde nós estamos. Então, um dos grandes desafios para mim, na minha leitura e ao escrever esse texto, foi exatamente aproximar o sofrimento contido nas Escrituras com o nosso sofrimento. É dialogarmos essa relação, termos essa relação entre a figura sagrada e a nossa própria vida, e como eles viveram, nós também podemos viver, e como eles venceram, nós também podemos vencer. Bom, então, seguindo nessa sua linha de raciocínio que você foi nesse livro que você escreveu, então como é que se dá a relação nas Sagradas Escrituras com o sofrimento? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, eu acredito que o sofrimento sempre foi uma temática da história bíblica. Não há como nós fecharmos os nossos olhos e não percebermos essa condição presente nas histórias bíblicas. Quando a gente lê as Escrituras, nós enxergamos isso claramente.
Da mesma forma como esses arquétipos, esses exemplos, esses modelos bíblicos, eles passaram pelo que passaram e mesmo assim cumpriram propósitos, nós também. Nós enxergamos que os mesmos propósitos cumpridos nas Sagradas Escrituras, mesmo que por meio de sofrimento, esses cumprimentos também são possíveis a nós, mesmo diante de todos os sofrimentos. E não só sofrimentos, mas eu também aplico muito a questão de sentimentos, de dores. O livro vai falar muito sobre sentimentos, ele vai falar sobre amarguras, ele vai falar sobre questões de autoconhecimento, ele vai falar sobre a questão de cura, né? Essa temática cura, é possível haver essa cura e como ela é feita, não é? A gente fala sobre angústia, sobre a questão como que a angústia ela é algo presente e foi presente nas personagens, e esse sentimento que a gente convive com ele hoje com tanta frequência, não é? Às vezes estamos angustiados, estamos amargurados, entristecidos, e de uma forma ou de outra a gente pode enxergar esses sentimentos muito presentes nas Escrituras e traz a nós um olhar, mas ao mesmo tempo uma esperança de que mesmo personagens que tiveram isso conseguiram ir à frente, cumprir esse propósito, né? Então, é assim que eu acabo enxergando. Marlon, você é um pastor já de alguns anos, né? E dentro das atribuições pastorais, né, nós vamos aos púlpitos, né? Nós ministramos a palavra, trazemos as orientações da palavra de Deus para o povo de Deus. E muitas vezes, em muitos púlpitos, eles não permitem ou não tratam das patologias humanas, dos problemas das pessoas, inclusive disso que você está falando, do sofrimento. E, pelo contrário, às vezes eles trazem muita autoajuda, pensamento positivo, às vezes essa questão da teologia da prosperidade, né? E coisas do tipo, 5 passos para a felicidade, 7 passos para uma vida vitoriosa. E parece que às vezes os púlpitos eles não permitem que se tratem dessas questões patológicas, do sofrimento em si, isso que você falou das angústias. Você acha que ali é um ambiente para isso? Pode ser um ambiente para isso? Dá para falar dessas temáticas que a gente está conversando sobre isso no púlpito, mas que também, ao mesmo tempo, isso não seja uma autoajuda barata, né? Dessas questões assim, estilo autoajuda sonrisal, né? Na sua experiência, dá para a gente fazer isso, Marlon? Eu acredito que o próprio texto sagrado, ele viabiliza isso. Quando nós mergulhamos nos evangelhos e mergulhamos nas cartas dos apóstolos, nós vamos percebendo o caráter terapêutico da palavra. Aliás, eu tenho crido muito, Jorge, na possibilidade hoje de um diálogo e de uma dialética possível e viável entre a teologia e a psicologia. Muito se escreve já hoje sobre isso, muito se conversa, muito se fomenta hoje sobre essa relação. Por quê? Porque claramente a palavra de Deus, ela tem esse efeito, ela tem essa condição curativa e transformadora do indivíduo. Por isso que nós precisamos abrir um pouco esse diálogo e essa possibilidade para que os púlpitos possam também propagar, possam mencionar o texto sagrado pelo viés da cura, pelo viés da restauração, não é? Onde as almas são acolhidas pela palavra numa espécie de tratamento, numa espécie terapêutica mesmo. Então, temas comuns hoje em dia, não é? Temas da angústia, temas dos medos, das fobias, temas das ordens depressivas,
temáticas que envolvem esse adoecimento da alma, esses temas precisam estar nos púlpitos hoje, porque tem a ver com a palavra, tem a ver com a ideia terapêutica da palavra, com a ação terapêutica que a palavra carrega, e que pode fornecer às pessoas um cuidado e uma ressignificação. Né? Uhum. Dando uma olhada no esboço, né, do seu material, O Poder dos Fracos, né, a gente percebe aqui que você trabalha várias temáticas, né, a partir de experiências reais, de pessoas reais, como você trabalha aqui a cura, por exemplo, Moisés e Elias, né, autoconhecimento, quando você fala do filho pródigo, desconhecimento, quando você fala do irmão pródigo e do coração desinteligente, fala inclusive de coisas que estão no dia a dia nosso, de amargura, o caso de Pedro, né, o choro amargo da culpa que você coloca, né? Você também fala aqui da fuga para o isolamento, de uma vida de aparências, a angústia no caso de Davi, né? E até interessante o seu última proposta aqui, que é um receituário, né? Quando você fala de uma dose de felicidade diária, do contentamento e de Paulo de Tarso. Enfim, você tem aqui um cardápio, né? No bom sentido, para falar destas questões da alma, né, humana. Então, traga para nós, para essas pessoas que estão participando aqui conosco, quem sabe o recorte de um desses personagens aqui que você trabalhou, falando um pouquinho dele, e o seu enfrentamento que você utilizou aqui no livro. Quem desses você escolheria para dar assim um gostinho quero mais, para poder ler o seu material? Gosto muito do exemplo de Pedro. Porque o Pedro ele tem uma dinâmica que eu considero visceral e humana, até no próprio comportamento. Ele era um homem que tinha sua impetuosidade, né? E ele tinha essa... Eu olho para Pedro, eu parece que o vejo nessa condição de uma entrega profunda. Mas, às vezes, nós não conseguimos compreender alguns pontos cegos da nossa vida e da nossa própria emocionalidade, que eu acredito que aconteceu com o Pedro. O Pedro, num primeiro momento, se dispôs a ir com Jesus até a morte. Ele criou uma relação, ele criou uma expectativa. Nesse recorte que faço, eu trago o texto que ele diz: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E eu fico pensando, quem disse para Pedro que ele precisaria estar pronto? Essa percepção de si mesmo numa lógica talvez não real. Porque às vezes nós somos imputados nessa vida de que a gente tem que estar a toda hora, sempre pronto para tudo, num viés perfeccionista. E isso ele viveu nesse momento. Ele foi carregado de um desejo cujo qual ele não conseguiria cumprir nem suprir. E então, quando ele nega Jesus, quando ele nega o Cristo, ele se vê exatamente sucumbido na sua expectativa, no seu desejo, na sua vontade, e ele não consegue suportar. Então, quando é imputado sobre ele mesmo que ele tem que ser e ele não consegue ser, ele entra nesse universo e aí o texto fala que ele chora amargamente. E esse conteúdo amargor, eu faço até uma brincadeira com o texto, que eu falo assim, como que a gente define uma amargura, não é? Ou o que é um amargo? Eu, por exemplo, eu gosto de jiló. É um amargo gostoso. E como que a gente relaciona essa condição com a vida? Então, existem momentos amargos que nós sucumbimos nele. Então, nós não conseguimos sustentar aquilo que nós achávamos que poderíamos sustentar, e a gente vive muito isso. Nós projetamos isso muito. E, de repente, a gente não conseguiu. Deu errado. Alguma coisa no percurso não aconteceu como a gente bem queria. E aí nós sucumbimos. E o Pedro agora, ele está em algum lugar, ele chora em algum lugar, solitário. E eu digo no livro que, nesse momento, há uma fuga.
porque a fuga é um mecanismo muito viável aos que não conseguem ajustar-se diante disso. E aí ele foge. E eu falo sobre a fuga por isolamento, né? Que as pessoas se escondem, ou uma fuga para as aparências, né? Para os simulacros presentes hoje em dia. Então, eu trago Pedro dentro desse recorte, com o que a amargura levou, para onde ela o levou, para as fugas, para a sucumbência, né? Para esse lugar não terapêutico, não tratado. E Jesus faz o papel do terapeuta, né? Jesus faz o papel do ajuste, do conserto, da cura, quando ele volta a se encontrar com esse Pedro. E ali ele tem esse encontro, que para mim é um encontro também de restauração. E enquanto você falava, Marlon, me veio aqui também a lembrança desse Pedro pós-Pentecoste. O Pedro, antes do Pentecoste, era um Pedro muito cheio de si mesmo. Eu não te negarei, né? Vou te defender, vou à morte, vou para a prisão, se possível. E parece-me que um Pedro um tanto quanto arrogante, ensimesmado, cheio do próprio poder dele. E isso levou uma bancarrota, a essa amargura para consigo mesmo, de ter negado aquele que ele mais amava. Mas vindo o poder do Espírito Santo e o derramamento, né, do Espírito sobre Pentecoste, a gente observa um novo Pedro. Um Pedro restaurado, um Pedro curado. E eu fiquei aqui, enquanto você falava, refletindo, será que não é porque talvez agora ele tenha entendido que ele está debaixo não mais do seu próprio poder, da sua própria força, mas debaixo da unção do Espírito Santo derramado no Pentecoste, que agora ele não fala mais em seu próprio nome. Agora ele fala em nome de Jesus de Nazaré, levanta, né? E anda. E mais, você se lembra, inclusive, que ele disse destemidamente, não mais debaixo do seu próprio poder, mas do poder do Espírito Santo, que nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, porque mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. E Deus, usando este homem de uma maneira tão poderosa, com a conversão dos 3.000, 5.000 e esse apóstolo que foi, então, restaurado. Não é interessante a gente pensar também um pouquinho de como, nesse processo da cura da alma, a permitir e convidar que o Espírito Santo faça parte desse processo? O que você acha? Eu acredito que, até sob a condição do poder do Espírito Santo de Deus, é que homens vivem e cumprem seus propósitos em Deus. Porque quando eu falo sobre o poder dos fracos, esse poder é naturalmente o poder do Espírito Santo. Não é? Claro que o tema vem sobre a fala paulina, não é? Que naquele rogo, naquele clamor de pedir que Deus tirasse o espinho na carne, ele diz, eu 3 vezes roguei, acho que foram rogos intensos, e Deus fala, não, para você eu dou a graça, e o poder sendo aperfeiçoado. Eu acredito, Jorge, que todo aquele que deseja ser um instrumento de Deus precisa se encontrar com a sua nudeza, com a sua fraqueza, e reconhecer que o pavimento que o leva pode ser um pavimento condicionado por dores e sofrimentos. Porque isso nos traz a nossa humanidade. Isso faz a gente enxergar aquilo que nós somos. Há um espelho diante de nós, uma faceta em nós que faz a gente perceber, como fez Paulo, como fez Pedro e tantos outros, que não é possível que, enquanto humanos, nós cumpramos. Mas é possível que, cheios do Espírito, assim a gente pode fazer, assim a gente pode cumprir. Poxa, que bacana, né? Que bacana. É um tema sobre teologia do sofrimento, né? Que muitas vezes a gente quer afastar essa temática da nossa existência, mas ela é impossível porque nós somos humanos, seres humanos, e o sofrimento é inevitável
a condição humana. Espero que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada nesse informal bate-papo com aqui o pastor e psicólogo Marlon Figueiredo, nesse material que depois nós vamos deixar aí no link para você saber como é que você pode adquirir, que é O Poder dos Fracos, Histórias Humanas em Enredos Sagrados. Marlon, você gostaria de deixar uma palavra última, pastoral, encorajadora para as pessoas que estão participando conosco? Claro, é sempre um privilégio para a gente poder ter canais de comunicação, principalmente para a mensagem que a gente tem. Como eu disse, eu sei que hoje, e eu convivo com isso diariamente na clínica, com histórias, com enredos, de dores, de sofrimentos, de angústias, mas eu tenho para mim, e isso falo com convicção, de que quando nós nos encontramos com a nossa efemeridade, com a nossa condição humana, mas a gente tem a capacidade de olhar para Deus e encontrar na pessoa de Deus esse lugar de aprendizado, esse lugar de cuidado, esse lugar de ressignificação e de cura. Quando nós nos encontramos com Deus nessa condição, nós vamos saber que mesmo fracos, nós podemos prosseguir. E como eu sempre digo aos meus pacientes, eu tenho uma fala muito comum comigo. Eu digo para eles, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O que disse Jesus, basta cada dia o seu próprio mal. Não é isso? Marlon, obrigado pelo tempo aqui conosco e fica o convite para você a também perceber que a teologia é um espaço para discutir essas coisas. E nós aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana queremos proporcionar para você e propiciar esse espaço de reflexão e também de formação para você. Nós precisamos muito, né, Marlon, de homens e mulheres que sejam melhores e mais capacitados para servir a Deus, mas também para servir a Deus na condicionalidade das pessoas que Deus traz para nós, né? E muitas vezes a gente se sente num beco sem saída, né? Seja no aconselhamento, né? Numa opinião a ser dada, num direcionamento para alguém. Por isso, então, a gente precisa estudar, se capacitar mais e melhor, e isso não é nada contrário àquilo que o Espírito Santo quer fazer sobre as nossas vidas, não é isso? Então, muito obrigado por você participar conosco, entre aí no nosso site e espero que você possa fazer algum curso conosco e se aproximar um pouquinho mais aqui conosco da Faculdade Teológica Sul-Americana. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Marco. Obrigado.